Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal de Educação em Ciências. Sou a Keiciane e hoje vou conduzir com vocês um bate-papo acerca da interdisciplinaridade no ensino de ciências da natureza, com foco, com um olhar mais para a educação básica. E para esse nosso diálogo de hoje, eu conto com uma presença mais do que especial de duas professoras, a professora Rafaele e a professora Gisele. Então, para vocês conhecerem um pouquinho as nossas convidadas especiais de hoje, vou apresentar quem são essas professoras. Então, a professora Gisele, ela é professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco, possui doutorado em Educação em Ciências pela URGS, e no momento ela realiza pesquisas na questão do autismo, de didática, ensino de ciências, formação de professores e também na área da interdisciplinariedade. A professora Rafaele é professora da Universidade Federal do Rio Grande e ela possui doutorado também em Educação em Ciências pela FURG. A professora Rafaele atua nas linhas de pesquisa de ensino de física, interdisciplinaridade e formação de professores. Então, desde já, eu já agradeço a participação de vocês duas para esse nosso bate-papo, né, sobre interdisciplinaridade. E convido vocês, né, inicialmente, para apresentarem um pouquinho da caminhada de vocês em relação a essa questão da interdisciplinaridade. Como que vocês chegaram nela, o que tem pesquisado no momento, para a gente começar esse diálogo. Boa tarde, Rafaele. Boa tarde, Keisi. Eu gostaria de agradecer o convite, né, para estar aqui falando um pouquinho rapidamente sobre interdisciplinaridade. É um desafio muito grande, né, Rafaele? Esses estudos já existem há décadas e até hoje a gente pergunta como fazer essa interdisciplinaridade. Todo mundo fala que é difícil, que não tem formação para isso. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, uma boa tarde também a todos e todas, né, as meninas, né, então a Keisi, agradeço o convite, é um prazer, né, conhecer a professora Gisele, né, e a quem estiver nos assistindo, então uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, né, é um prazer também estar aqui falando um pouquinho sobre interdisciplinaridade, uma temática que me apaixonei durante, né, minha trajetória acadêmica, né, e só aproveitando já que a Keisi nos coloca, né, para a gente falar como a gente se encontra, né, então, na verdade, a interdisciplinaridade já fazia um pouquinho parte da minha vida acadêmica, só que eu não tinha percebido, né, e na verdade eu me encontro com ela quando eu vou para a Unipampa, né, para a Universidade Federal do Pampa, como docente efetiva em 2012, tinha finalizado o mestrado, e então me deparo com um curso de licenciatura em Ciências da Natureza. E naquele momento, para mim, foi intrigante, né, e desafiador devido à minha formação disciplinar. Então, sou licenciada em Física, né, e tinha que trabalhar num curso onde os alunos, né, os egressos, saem licenciados em Física, Química e Biologia, né, eles saem licenciados em Ciências da Natureza, podendo atuar nas 3 áreas do conhecimento e se formam em um tempo de 4 anos e meio, 5 anos, né. Então, naquele momento, para mim, foi bem complicado, né, e instigante, de forma que aí depois eu resolvo, então, começar a iniciar a pesquisar sobre o assunto, me desafio a estar na coordenação do curso, e mesmo quando retorno, então, para a FURG, né, sou docente agora da FURG, resolvo fazer o doutorado sobre a formação inicial interdisciplinar. Então, depois disso, a interdisciplinaridade não sai e não vai sair mais da minha vida, né? E aí, só o hoje, assim, né, que é esse que tu tinhas perguntado, hoje, o que eu venho pesquisando sobre interdisciplinaridade? Então, no final do ano passado, né, a gente consolida o Interação, né, que é a rede de estudos e pesquisas sobre interdisciplinaridade na educação. Então, a gente tem um grupo de pesquisa agora na FURG, que é em parceria com uma professora da UFFS, que faz doutorado até na Educação em Ciências, na URGS, e a gente vem pesquisando a partir das nossas vivências dentro dos cursos de graduação, né, então a gente tem a licenciatura em Ciências EAD,
que é um curso que tem a perspectiva interdisciplinar, né? Ele tem interdisciplinas, né? Só que, claro, ele tem dentro das interdisciplinas disciplinas, né? E nos outros cursos a gente tenta, de alguma forma, trazer a perspectiva interdisciplinar, né? Então, no hoje, eu acho que são nesses fazeres, né, nas pesquisas que a gente vai tentando fomentar, né, a interdisciplinaridade. Eu me encontrei com essa temática interdisciplinaridade desde a graduação, no curso de pedagogia, né, minha formação básica, onde eu era desafiada a estar pensando sobre isso, sobre o que é, e na época eu ensinava biologia no ensino médio, matemática no ensino fundamental, e ficava tentando fazer articulações interdisciplinares, pensando em metodologias que valorizassem a participação dos estudantes, porque eu tinha problemas em sala de aula que boa parte dos professores hoje falam que tem, né, em disciplina, dificuldade de estudante em gostar de matemática, em aprender matemática, principalmente matemática, né, era um desafio. E depois que eu vim trabalhar na Univasf, a gente criou esse curso, né, esse currículo desse curso de Ciências da Natureza, uma licenciatura, em que a base desse curso, no currículo, é a interdisciplinaridade, né, e a investigação, e até hoje a gente tenta pensar em como fazer isso, e a gente acaba que sendo ações muito pontuais, realizadas por 2 ou grupos de professores, né, a gente ainda não alcançou o trabalho bem estruturado que a gente quer, mas a gente está sabendo que agora os livros didáticos, né, serão trabalhados por áreas, e a tendência é essa, que cada vez mais se busca integrar disciplinas, então é imprescindível que a gente estruture o currículo de uma maneira que realmente possa possibilitar tanto a integração de disciplinas, quanto a formação interdisciplinar dos futuros professores, né? Eu acredito que a base da interdisciplinaridade está na ideia da formação e de condições para que ela possa ocorrer, né? Porque os maiores percalços que são mencionados por professores em desenvolver práticas interdisciplinares estão associados ou à falta de formação ou à falta de tempo, né, para planejar, para fazer um trabalho organizado, assim. Então, eu acho que a formação é a base, né? Tanto a formação inicial quanto a formação continuada. Eu vejo até com uma continuada sendo mais difícil, porque perpassa pelos hábitos, os hábitos docentes, né, que estão ali arraigados mesmo. Até nós, formadores, sentimos essa dificuldade em estar discutindo sobre interdisciplinaridade, sobre fazer um trabalho integrado, por conta de nossas formações disciplinares, né, mas, como diz Fazenda, a gente precisa adquirir essa atitude interdisciplinar, né, se abrir para o novo, se abrir para a pesquisa, né, buscar integrar não é fácil, é um processo demorado, trabalhoso, mas quem sabe o valor e o quanto se ganha com esse trabalho acaba se permitindo, né? Se permitindo entrar nesse processo que é difícil, mas que é valioso para os estudantes. E até para a gente também, né? A gente aprende muito. Exato. Então, pegando já um pouco do gancho da tua fala, Gisele, também já instigo vocês na questão, assim, como que a gente pode estimular essa prática, de fato, interdisciplinar na escola de educação básica, né? Já que tem vários desafios, como que a gente pode tentar contornar um pouco esses desafios e estimular na educação básica, que muitas vezes, como comentou, os professores na formação continuada estão distantes, ou têm certos hábitos, esses costumes. Como que é possível chegar até a escola e tentar estimular esse grupo de professores para olhar interdisciplinarmente e fazer interdisciplinarmente? Casey, né, vou aproveitar também o que a Gisele trouxe, né, mas eu acho que o primeiro ponto é mostrar, né, para os professores, e aí eu digo os professores no geral, não só da educação básica, né, no ensino superior também, que a interdisciplinaridade não é para dar mais trabalho, né, porque muitas vezes a gente fala, vamos fazer um trabalho, um projeto interdisciplinar, né, um trabalho, uma atividade interdisciplinar, as pessoas, ai meu Deus, que trabalheira vai dar. Então, assim, ela não vem para dar mais trabalho. E aí, para isso, muitas vezes, é ter um entendimento real do que seja a interdisciplinaridade, né? E aí, claro, né, a Fazenda traz isso, né, outros teóricos, que a interdisciplinaridade vai depender do percurso teórico, né, o percurso de cada pessoa, né? Só que para isso também a gente ir além da interdisciplinaridade enquanto integração de conteúdos, integração de disciplinas, né? E até a Fazenda coloca, a integração é uma das etapas para a interação, e assim a gente chegar na interdisciplinaridade.
Se a gente for ver, a gente tem 3 perspectivas dentro da interdisciplinaridade, né? Que é a perspectiva epistemológica, que é mais a questão de discutir o conhecimento, né, e tal. A perspectiva instrumental, que é o fazer, né, realmente, e a subjetiva. E aí a professora Ivani Fazenda tem muitas discussões e escritas sobre isso, que é a questão da atitude que a professora Gisele falou, né? Então, assim, o primeiro passo é estar disposto, né? Se a gente não está disposto a fazer uma prática, a escutar o outro, e aí tem os princípios, né, que ela traz da humildade, do respeito, a coerência, né, que muitas vezes a gente fala e não faz nada do que a gente traz enquanto teoria. A escuta, né? Então, de certa forma, eu acho que o primeiro movimento é mostrar que não dá trabalho, né? E que para fazer a gente vai ter que estar disposto a trabalhar no coletivo, né? E aí, quando eu falo trabalhar no coletivo, não é só a questão de buscar todo o corpo docente, não vai adiantar daqui a pouco se os meus colegas não querem, mas entender que os meus parceiros podem ser meus estudantes, né? Porque o coletivo é isso, né? Se eu estou fazendo um trabalho em conjunto com meus estudantes, será que eu não estou sendo interdisciplinar também? Né? Então, acho que a gente conseguir além, né, de entender, né, que não é trabalhoso, e sim que vai engrandecer o nosso trabalho, né? Então, acho que é um primeiro movimento, né? Responder a tua pergunta, né, sobre como é possível estimular essas práticas interdisciplinares na educação básica, eu vejo que tem dois pontos que precisam ser analisados. Um são as políticas públicas nessa escola, né, que vai fazer esse trabalho, porque realmente, para que esse trabalho seja feito, os professores, eles precisam ter algum tipo de formação, ainda que continuada, e precisam ter condições, precisam ter tempo, organização do tempo escolar, do espaço escolar, para que isso aconteça, né? Então, não é simplesmente, um professor quer fazer a prática, ele pode até fazer, né, junto com outro professor, mas para que realmente isso aconteça de uma forma estruturada, é preciso a política pública, né, ali naquela escola, isso precisa estar previsto no projeto político-pedagógico, né? As pessoas têm que decidir isso, têm que planejar isso. E um segundo ponto que é bem importante é o protagonismo dos professores. Historicamente, a gente vê que existem várias políticas curriculares, várias iniciativas que são sugeridas até pelo governo, né? E que não são, realmente não acontecem de fato, não são adotadas, porque o professor é o maior protagonista, ele tem um currículo oculto, né, ele tem a regência da sala de aula, então as coisas acontecem muito se esse professor está disposto, se ele desenvolve essa atitude interdisciplinar, de abertura, de flexibilidade, de humildade, etc., que a gente sabe que a gente precisa se desenvolver em todos esses aspectos, né. Então, tendo essas políticas, né, voltadas nessa estruturação da escola para isso, e essa aceitação, esse desejo, essa disponibilidade de que os professores participem desse trabalho, aí sim as coisas acontecem, podem acontecer. Pode ser que não aconteça de uma vez, né, que se parta de tentativas, que se parta de planejamentos estruturados que podem ou não fazer a interdisciplinaridade acontecer, né? Fazenda, ela fala que antes de ocorrer a interdisciplinaridade de fato, esse fenômeno educacional, né, em que há um diálogo disciplinar, a gente estrutura essa organização de disciplinas, né, essa integração, que é o que a gente chama de integração. A gente planeja práticas ou um projeto que vai fazer com que essas disciplinas possam dialogar para trabalhar em cima de um tema ou de um problema. Agora, muitas vezes, a gente estrutura e, pedagogicamente, isso não acontece, né? Isso não acontece porque esse processo é complicado mesmo, é difícil, requer estudo, requer dedicação, requer entender o outro, requer lidar com entender sobre a incerteza do conhecimento, que nós não somos donos do saber, né, em ouvir o colega, em coisas muito pequenas, que muitas vezes a gente não foi treinado para isso desde pequeno, né. Eu vejo, principalmente nas universidades, muitas vaidades, as pessoas querem ter a razão, as pessoas querem que sejam do jeito delas, e eu sei que todos nós, enquanto indivíduos, temos esse lado realmente, né, de pensar e querer que seja daquela forma, mas a gente precisa superar isso, a gente precisa evoluir, né, a gente tem que pensar, está todo mundo pronto para evoluir, não é? Estando pronto ou não, mas as políticas públicas estão começando a acontecer, né?
E por mais que a BNCC não fale muito, ou fale quase nada da interdisciplinaridade, automaticamente, se vocês observarem aquelas habilidades, aqueles conhecimentos previstos, eles dialogam, eles têm potencial de dialogar, mas a gente precisa organizar um planejamento para isso. A Kessiane está colaborando no programa Ciência na Escola, né, Kessiane? Nós estamos tendo o desafio de criar sequências didáticas interdisciplinares que sejam aplicadas com turmas da educação básica e que consigam incluir estudantes autistas, né, em salas regulares. Então, os estudantes autistas das turmas, eles têm que aprender tanto quanto os estudantes não autistas. E isso num contexto de ensino remoto, que é bem peculiar e bem complicado, em meio a uma pandemia. Então, a gente tem esse desafio, e que a Kessiane tem visto que a gente tenta estruturar essa sequência didática pelo WhatsApp, mas nem todo mundo consegue ajudar, consegue participar da estruturação, porque cada um tem um tempo diferente, cada um está fazendo tarefas diferentes, né? Naquele grupo de WhatsApp tem especialistas das várias áreas, né? Doutores, professores da escola, professores da universidade, de institutos, de instituições de ensino superior diferentes, de escolas diferentes, né? Servidores técnicos, todo mundo ali junto para colaborar, estudantes de licenciatura. E tem momentos que 2, 3 pessoas colaboram com a sequência didática, né? Então, a gente precisa se superar para a gente conseguir fazer esse trabalho acontecer. Eu acho que parte tanto da gente individualmente, quanto da gente aprender a trabalhar junto, né? É por isso que é tão complexo. O eu com o outro e o eu comigo mesmo. E só complementando, Casey, o que a Gisele agora no finalzinho falou, né? A questão do autoconhecimento, né? A gente tem que se autoconhecer, né? Para conseguir trabalhar com o outro, né? E isso fica muito explícito no que a Fazenda nos traz, né? Dessa perspectiva subjetiva da interdisciplinaridade, né? De eu me entender primeiramente, né? E aí só também trazendo outro elemento que a Gisele trouxe ali da BNCC, né? Faz umas 2 semanas atrás que no grupo de pesquisa a gente fez uma reunião para olhar para a BNCC o que tinha de interdisciplinaridade, né, nela, e a gente buscou outros artigos também. E aí, explicitamente, foi bem o que a Gisele falou, né? São poucas, eu acho que é um momento que aparece a palavra em si, né? E aí, bom, os outros momentos, o que a gente enxerga que está implícito ali, né? Vai muito do sujeito que está colocando em prática, né? Fazendo, né? Então, é bem isso que tu colocas, né? Então, vai muito da gente também buscar, né? No documento, seja qual documento que está posto no momento. Mas essa questão dos obstáculos, né? E a questão do obstáculo institucional, que as políticas públicas é um dos pontos, né? Isso é muito forte, né? Dentro das instituições de ensino, vou trazer o exemplo aqui do ensino superior, né? Mas a gente tenta, às vezes, trazer a interdisciplinaridade para os nossos cursos de graduação, e aí, sempre de alguma forma, a gente tem que voltar, né? E aí eu estava falando, antes da gente iniciar, né, do curso de licenciatura em ciências, que tem uma perspectiva interdisciplinar, tem as interdisciplinas, mas no final a avaliação é por disciplina, porque o sistema da universidade é assim, né? Então, o quanto a gente ainda tem que retornar, né, para a forma disciplinar, porque não se consegue ir além, né? Então, são vários, e a formação, né, né, a gente tem que pensar, assim como outros que a gente tem, cultural, né? Então, só para complementar. Eu vou aproveitar também o gancho de vocês, né, que como surge, né, as discussões ao longo da fala, e trazer justamente à tona nessa questão da Base Nacional Comum Curricular que está posta, né, aí com seus lados positivos, outros nem tanto, né, mas para ouvir um pouquinho de vocês em relação à base, porque a gente, né, passou por alguns documentos oficiais, não em forma de lei, né, mas os PCNs, os DCNs, ao longo desses anos, e até mesmo o próprio Enem, né, que dita alguns conteúdos, até mesmo a abordagem, né, dentro de uma área do conhecimento, às vezes mais integrada e às vezes nem tanto, mas com essa questão, né, de uma base agora, como força de lei. O que vocês enxergam de avanços e de retrocesso também em relação à base, pensando no olhar interdisciplinar? Porque a gente tem, assim, uma base, como vocês comentaram, que ela não traz a palavra em si muito saliente, né? Ela praticamente não aparece, mas ela também traz a questão da área do conhecimento. Então, não sei se faltou um diálogo, se faltou uma maior
teoria sobre ela, maior discussão, ou se as coisas realmente não estão conversando, né? Qual é a visão de vocês em relação a essa base, pensando na questão da interdisciplinaridade na ciência da natureza, assim, o que ela tem de avanço, o que ela tem de retrocesso, pensando na nossa área? Se a gente for olhar, né, os parâmetros curriculares nacionais, para mim é um retrocesso, né? Porque os parâmetros curriculares nacionais trazia, né, de forma mais clara, explícita, a questão interdisciplinar, a perspectiva interdisciplinar, né? Então, assim, se a gente for olhar para a BNCC, e eu não vou te dizer assim que eu fiz uma leitura super crítica, né, uma análise, a gente foi olhar enquanto grupo, né, de pesquisa que queria ter um entendimento ali e ver o que a gente percebia de interdisciplinaridade. E o que a gente percebeu é isso, que dependendo, né, do percurso de cada sujeito, e aí isso que emergiu dentro do grupo, percebia a interdisciplinaridade em determinado ponto, né? Então vai muito do olhar, eu acho, do sujeito também. Mas explicitamente, para mim, ela não emerge, assim, não se faz, não é claro, né? E aí, só trazendo o Enem também, que tu ressaltas, né, na tua fala, o Enem, até há muito tempo atrás, eu escrevi para um evento também fazendo uma análise, né, nas questões do Enem, da questão interdisciplinar, né? E aí, o que eu percebo também? Que parece que fica mais no título, né, da área, né? E aí, também, por ter participado e vivenciado aqui na universidade, né, a questão de estar elaborando. E aí, assim, quando eu me convidaram, eu pensei, vai ter uma reunião, professor de física, de química, né, de biologia, a gente vai se reunir e vai montar a questão juntos. Não é nada disso, né? É o professor que elabora a questão, né? E aí, o que eu tentava fazer para ser aprovada as questões, para entrar para o banco, né? Tentava de alguma forma contextualizar. Então, o peixe elétrico lá, e aí eu trazia ele, achando que eu trazia um pouquinho da biologia, e aí chamava a questão da física, né? O potencial, sei lá. Então, assim, eu acho que ainda fica muito no nome, né? A área ali, mas a interdisciplinaridade em si, no meu ponto de vista, não acontece, né? Porque só trazer de alguma forma outra área não é ser interdisciplinar, né? Então, no Enem ainda eu tenho essa crítica, né? Eu fiz esse olhar há um tempo atrás e participei também há um tempo atrás. Não sei agora, né? Se teve alguma mudança, tá? Então, acho que é mais ou menos por aí, assim. Concordo com a Rafaele, né, com relação à BNCC. Os parâmetros curriculares, eles eram muito mais explícitos, né, em estar estimulando a interdisciplinaridade. A BNCC não menciona muito. Existe muita potencialidade naqueles conhecimentos, né, e habilidades que estão ali, mas eu tenho observado que a divisão dos conteúdos por ano escolar e por unidades não está favorecendo a inter-relação entre disciplinas. Como a Keiciane e outros pesquisadores estamos criando essas sequências didáticas interdisciplinares, então eu estou planejando sempre em uma determinada unidade, para um determinado ano escolar, como eu posso relacionar esse conhecimento, né, esse tema, com outras disciplinas. Então, eu busco olhar os conhecimentos e as habilidades requeridas em cada disciplina para aquele ano escolar naquela respectiva unidade. E, às vezes, é muito difícil, porque, às vezes, um conteúdo que dialogaria muito facilmente está alocado em outra unidade ou em outro ano escolar. Então, eu vejo que, na hora de organizar a BNCC, não houve essa preocupação em facilitar, e a gente sabe que, realmente, o trabalho interdisciplinar, ele não é espontâneo. Né? Por mais que os estudantes do nosso curso de ciências, eles falem assim, Pro, eu consigo ver a interdisciplinaridade no nosso curso, porque eles relacionam conteúdos de disciplinas diferentes, mas não é isso não é uma prática interdisciplinar. A prática interdisciplinar, ela tem que ser planejada mesmo pelos professores, ela precisa ser organizada, né, e desenvolvida coletivamente, preferencialmente, né? Então, por mais que os estudantes eles sintam essa complexidade do conhecimento, do quanto o conhecimento de uma área se relaciona com o conhecimento de outra, né? Lá na BNCC isso não está favorecido, não está bem organizado, não está bem estruturado. Poderia ser melhor estruturado. Tem muitos conhecimentos de história que dialogam muito bem com a disciplina ciências, mas às vezes estão em unidades diferentes.
aí não dá para trabalhar, não é? Mesmo que tenham especialistas no grupo de WhatsApp dialogando sobre o mesmo tema, sobre a mesma questão, o mesmo problema, mas às vezes a gente não pode trabalhar uma área com ciências porque o conteúdo daquela área está alocado em outro ano escolar, e não no ano que a gente está trabalhando, ou em outra unidade. Então, está muito complicado, então não favoreceu não, viu? Apesar de sermos cobrados de trabalhar de forma integrada, né, de que as áreas de conhecimento vão ser trabalhadas juntas, né, o profissional que está sendo formado em licenciaturas de ciências da natureza, eles têm esse perfil, né, de conseguir articular com maior facilidade esses conhecimentos do que os profissionais das áreas separadas, né, tradicionalmente biologia, química, física, né, os estudantes de ciências da natureza, eles conseguem articular melhor, eu tenho percebido isso. Mas nós, formadores, temos que propiciar curricularmente esses espaços para que os estudantes possam fazer esses diálogos, né? Porque, como eu falei, não é uma coisa espontânea, é uma coisa planejada. Então, tem que partir da gente. E eu vou aproveitar, assim, porque eu achei algo muito interessante que a Gisele falou, e que legal, né, estar nesse espaço conversando, porque a Gisele fala, né, que os alunos, né, das licenciaturas, e creio que deve ser a partir da vivência, né, na universidade que ela faz parte, e é o que eu percebi na tese, né, que eu investiguei com os licenciados em Ciência da Natureza, que eles falavam, né, eu enxergo a integração, né, quando fui para o estágio fui, sei lá, trabalhar a água, né, a temática água, e já enxergava física, química, biologia, que legal, né, mas na fala deles, e aí chego no final da tese, né, no argumento, né, que os lugares, na verdade, de formação interdisciplinar nos projetos, nos espaços que vão além do currículo posto, né, então, assim, a gente ainda tem que pensar currículo, como a Gisele falou, porque o currículo, se a gente conseguir, pelo menos, trazer no currículo, é o primeiro passo, né? Apesar da gente saber que muitas vezes está escrito, mas se a pessoa não quer colocar em prática, ela não vai colocar também, né? Mas se estiver já no currículo, isso vai ajudar muito, né? Porque os estudantes relatavam para mim, nas disciplinas a gente não consegue perceber a interdisciplinaridade, né? Mas nos outros espaços que eles vivenciavam, eles conseguiam, né? Então, que legal isso, e que legal saber, né, que legal saber que lá na universidade, né, onde a Gisele está também, de certa forma, né, isso acontece, mas que ao mesmo tempo a gente percebe que tem que, né, tá progredindo aí, mudando, né? A gente já está percebendo isso faz um bom tempo, né? Então, achei super interessante, assim, perceber, né, o que acontece aqui tem relação, né, com o que está acontecendo também em outros lugares. E eu sinto que politicamente não há esse incentivo, né? Não há esse incentivo. Veja que o curso de Ciências da Natureza não tem ainda uma diretriz curricular. Já deveria ter, há tanto tempo existem vários cursos de licenciatura em Ciências da Natureza no Brasil todo, e cada um tem um currículo totalmente diferente. E seria o momento, né, politicamente, ter uma política mesmo pública voltada para estimular isso, né, essa formação articulada, integrada, né, para a gente sair um pouco das áreas específicas, né, e começar a dialogar, seria o momento ideal para isso. Mas se você vê que o documento que organiza a Base Nacional Comum Curricular não traz isso de uma forma estruturada, então ainda falta essa organização política, não é? Por enquanto, a gente fica em iniciativas pontuais, né, nos estágios, nos programas de residência pedagógica, de iniciação à docência, estimulando os estudantes a trabalhar a pesquisa no ensino, buscar desenvolver práticas interdisciplinares e avaliar eles mesmos se eles estão conseguindo fazer isso, parar com aquele antigo processo de ficar julgando as práticas dos professores da escola e começar a julgar a si mesmo, né? A pensar o quanto minha prática está articulado ao que eu estudei nas teorias da pedagogia, né? O quanto minha prática está funcionando ou não com esse estudante, por que não? Né? A gente tem que parar de procurar culpados e começar a fazer aquele processo de construção de boas práticas, se autoavaliando, né? Sempre em prol da aprendizagem dos estudantes. Eu acho que a gente tem que trabalhar nisso, em prol da aprendizagem dos estudantes, tanto na universidade quanto na escola. Não, e isso que a Gisele trouxe agora, da questão de ter uma diretriz, né, para as licenciaturas em Ciência da Natureza. Eu me lembro de em 2012, quando entrei na Unipampa, buscar isso, e aí foi a gente está em 2021, né, Gisele? Então, realmente,
né? E aí, assim, ó, eu me lembro também naquele período ali, né, que foi, acho que quando iniciou as licenciaturas em Ciências da Natureza, né, da Sociedade Brasileira de Física, né, porque aí, claro, como eu sou da área da física, eu tenho mais conhecimento, mas eu lembro que a da Química também de serem contra, né, e aí a gente vê muito essa questão, né, do ego, né, do poder, né, ai, como agora eu vou ter um licenciado em Ciências da Natureza que pode atuar em Física também, né, então a gente tem muito disso, né. Então, nossa, essa diretriz, assim, tá encantada, teve muitas discussões, né, até tentei acompanhar, assim, mas até hoje a gente não tem. Então, é necessidade realmente da gente ter uma política pública que em base desde o curso de licenciatura, né, e entre outras coisas, né. E pensando assim no que vocês trouxeram da formação de um licenciando que sai habilitado em ciências da natureza, e pensando num licenciando que sai habilitado em química, física, biologia, né, ou matemática, a gente tem, né, uma nítida diferença, inclusive, na sua formação, né, na parte conceitual de um lado, digamos, biológico, físico, químico intenso, e a ciência da natureza, que busca essa integração mais próxima, essa aproximação entre as diferentes disciplinas. E aí eu também questiono com vocês, né, em relação na escola, já é possível perceber essa diferença entre o licenciando que sai formado em ciências da natureza na abordagem na escola de um biólogo, físico, químico ou matemático, assim, em relação a essas barreiras que eles têm, vocês conseguem já perceber essas diferenças entre esses dois grupos, já que as duas, né, já têm essa vivência nos cursos de ciências da natureza, como que eles lidam na escola pensando numa formação tradicional, né, segmentada, disciplinar, que a gente tem há muito tempo, e pensando nessa nova formação também nas ciências da natureza, assim, na escola, é perceptível esse tipo de mudança, caminhada mais interdisciplinar? Eu vou fazer o meu relato, assim, mas talvez a Gisele tenha mais conhecimento que eu, né, porque eu faço a pesquisa, né, só que aqui na FURG a gente não tem licenciatura em Ciências da Natureza, né, que o estudante sai apto a trabalhar tanto no fundamental quanto médio, né? Então, eu não tenho tanto esse conhecimento, assim, do que os egressos, né, da Unipampa, como estão trabalhando, né? Mas eu percebo quando, né, eu estava lá, né, e aí, quando fiz a entrevista, eu fiz ali com os alunos que estavam no final de curso, e tem contato com poucos ainda, que é diferente, assim, porque eles conseguem fazer essas relações. Só que o que acontece? A gente tem ainda disciplinas na escola, né? Então, por exemplo, ele é licenciado em Ciências da Natureza, mas ele vai dar aula de Física, né? Claro que daqui a pouco ele consegue trazer algo lá da biologia, da química, mas aí ele vai, de certa forma, né, que os professores às vezes nos falam e que vetam um pouquinho a questão do trabalho interdisciplinar, eu tenho que dar conta do conteúdo, eu tenho que dar conta do conteúdo. Então, muitas vezes ele vai focar no conteúdo que, né, ele tem que trabalhar ali. Então, eu não tenho muito conhecimento além disso, né? E até porque, como agora trabalho mais com a licenciatura em Física, e o Ciências para o ensino fundamental, o curso EAD, então não sei, talvez a Gisele tenha outras informações, né, a nos contar. Casey, ótimas perguntas que você fez, né, sobre... E esse egresso, né? Nós não fizemos pesquisas sobre o egresso ainda. Nosso curso iniciou em 2009, então é relativamente jovem, né? Relativamente jovem o curso, mas eu posso dizer que eu trabalho muito com estudantes de licenciatura em programas de residência pedagógica, PIBID, estágio, e eu tenho observado que eles surpreendem. Eles surpreendem porque, ainda que muitos tenham dificuldade de realmente desenvolver práticas, eu não digo nem interdisciplinares, mas integradoras, mas eles se esforçam mais, eles diversificam metodologicamente, eles se preocupam em observar o que o estudante sabe antes de trabalhar aquele conteúdo, eles se preocupam em verificar se aquele estudante ele realmente está aprendendo, em tirar dúvidas, em se interessar pelo estudante, né? Essa semana mesmo, uma preceptora do programa de residência falou comigo ao telefone super feliz, dizendo que estudantes do 8º ano tinham mencionado para ela que as professoras que melhor estavam ensinando nesse período remoto eram da residência pedagógica, eram os estudantes de licenciatura, né? A gente também tem outros fatores da empolgação, de que são muito jovens, né? De que estão estudando, né? E querem colocar em prática as teorias, que na verdade não é assim, que a gente sabe, né? Que teoria e prática estão interrelacionadas, mas
essa busca pela aprendizagem do estudante que eles têm, essa busca em avaliar a sua metodologia se está funcionando, essa busca por estimular a participação do estudante, né? Essa busca de tentar articular conhecimentos provindos de disciplinas diferentes. Eu acho que falta isso no professor especialista, né, que está acostumado a escapar de conhecimentos que não são, que ele não se apropria tão bem. É muito comum professores de ciências formados numa área específica deixar de lado, por exemplo, eu sou formado em biologia, então eu não vou me aprofundar nos conteúdos da química e da física. Isso é muito comum. É claro que o estudante de ciência da natureza, ele também tem uma preferência, né? Ou prefere mais biologia, ou mais química, ou mais física, mas ele já tem aquele compromisso de trabalhar tudo isso e tentar integrar tudo isso. E eu tenho me surpreendido muito com as práticas que eles têm trazido, de trabalhar história em quadrinhos, de trabalhar com plataformas tecnológicas, né? De fazer coisas que há um tempo atrás a gente não via essa empolgação em ser feitas, né? Em ser experimentadas, por mais que a gente trabalhe no ensino de ciências com experimentação, modelagem, há tantas décadas, não é? Mas isso é feito de uma forma muito mecânica. A maneira que esses estudantes de licenciatura em ciências, eles têm mostrado o trabalho deles é de uma forma mais empolgante, né? É de uma forma mais motivadora, incentivadora, para que o estudante se motive, né, para aprender. Eu sinto essa diferença, mas é importante a gente começar a investigar esses egressos. No momento, eu estou com 3 pesquisas cadastradas, então é muita coisa, né? A gente não consegue dar conta de tudo. Então, eu já vou também trazer um pouquinho do que tu comentou ali, Gisele, das diferenças do professor que está, digamos, formado em biologia, né? E muitas vezes ele acaba tendo esse predomínio da própria biologia. E aí eu questiono vocês, assim, porque eu vejo como uma certa barreira, não é todo o professor que tem essa atitude, essa predisposição, de fato, interdisciplinar, que está aberto a, né? E quando a gente tem alguns professores que têm uma certa barreira da biologia, da física, da química, de que forma a gente tenta chegar nesse professor na escola para tentar quebrar um pouquinho essa barreira disciplinar, assim, para mostrar, olha, a biologia não é a única disciplina do mundo, nem a física, né? O que vocês poderiam, né, sugerir? O que é possível para tentar quebrar um pouquinho, principalmente, eu digo, daqueles docentes em que acham que a sua disciplina é a única do universo e que é a mais importante e que precisa saber todas as classificações de algas e protozoários do mundo, né? Como se fosse algo vital. Então, essa é uma preocupação que eu vejo muito, né, na escola, enquanto já estive na educação básica, e essa questão do conteúdo muito forte, a cobrança do conteúdo muito forte por vestibular, por Enem, por os pais dos estudantes, né? Como tu quebrar essa questão dessa barreira unicamente disciplinar e permitir que tenha um olhar mais amplo, mais, de fato, integrado, interdisciplinar na escola, além da sua disciplina? Que difícil, né, Gisele? Eu acho que porque é muito difícil, né, se a pessoa entende, né, que a disciplina dela tem que trabalhar tudo, né, como a gente chega até essa pessoa, né, então acho que a gente consegue minimizar, talvez, né, não quebrar totalmente, né, e acho eu, né, porque não tenho resposta, não vou te dizer que eu tenho a resposta aqui, né, mas talvez mostrando que o trabalho coletivo dá conta, né? Porque sozinho realmente vai ser trabalhoso, né? Vai ter que dar conta de um conhecimento que não teve formação, mas que no momento, e aí é isso, né? A pessoa tem que estar disposta, porque senão ela não vai querer. Mas se ela entender que tem um outro ali, né? Que tem o conhecimento, por exemplo, eu que sou da física, que tem o outro tem conhecimento em química e que pode contribuir, sim, se torna mais fácil esse processo de minimizar, né, a barreira entre as disciplinas, né? Então, é muito difícil ainda se o sujeito não quer, né, não tem um desejo por aquilo, assim. Então, ainda fico pensando sobre isso, né? Acho que deve ter outros pontos aí, mas eu acho que o primeiro ponto, talvez, é a pessoa ter um entendimento que tem um outro ali, né? Tem outro sujeito para contribuir, né? Eu sinto também que uma conscientização é como a violência simbólica mesmo, né? Quando politicamente se quer que algo seja instituído,
se fala muito sobre aquilo, se cria políticas públicas, não é? Se a BNCC tivesse sido pensada para ser trabalhada de uma forma interdisciplinar, já seria uma política voltada para estimular esse trabalho, né? Aí os programas de formação seriam mais voltados para isso, aí as prefeituras, as secretarias de educação, no início do ano, já pensariam na estruturação da semana pedagógica para capacitar esses professores para esse trabalho, né? Se falaria muito isso na televisão, né? Falaria sobre isso nas novelas, né? Então seria isso mesmo, uma questão ideológica, né? Isso teria que ser impregnado na sociedade para que as pessoas se conscientizassem disso. E aí, realmente, essas pessoas que não pensavam iam começar a pensar sobre essa importância, né? E se incentivar, ou pelo menos se dispor a ler um pouco sobre isso e a fazer, mesmo às vezes sem muita vontade, né? Porque realmente é comum um profissional que já atua há muitos anos ter seus hábitos e não querer abrir mão de determinadas coisas, né? Mas eu acho que é possível, mas tem que ser uma política mais forte, uma política maior, né? Seriam várias iniciativas, né? As pessoas deveriam ouvir muito sobre isso. Eu gosto de comparar a questão do autismo, né? Recentemente se começou a falar de autismo, não se falava de autismo antes, as pessoas começaram a abrir os olhos, começou a aparecer personagem na novela, lives, canais, né? Inclusive eu tenho até um canal sobre autismo, né? Autism Education. Peço depois para Keis colocar o link. E aí tem muita coisa sobre autismo. Então as pessoas começam a abrir os olhos para isso, né? Atualmente, mas há pouco tempo ninguém sabia direito o que era isso. Então, a interdisciplinaridade é como qualquer paradigma, né? Tudo que é novo é assustador, ou as pessoas se rebelam contra, ou as pessoas adotam como uma forma de modismo, e às vezes não empregam corretamente, isso causa um descrédito, né? Como diz Neil, causa um descrédito da interdisciplinaridade por muita gente denominar qualquer projeto que não seja disciplinar de interdisciplinar, né? Mas é isso. E pensando, então, nesses desafios, né, que são inúmeros quanto à interdisciplinaridade, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre os desafios, tanto na formação inicial, continuada, né, dos professores, mas pensando na realidade da educação básica, assim, o que vocês têm a contribuir, o que vocês enxergam como os maiores limites, como os maiores desafios de não ocorrer ou ocorrer poucas, né, práticas interdisciplinares na escola? Quais são esses principais desafios que precisam ser superados? Eu acho que a gente segue nessa mesma linha, né? Até trazendo o que a Gisele coloca, né? Acho que os obstáculos institucionais, que vai desde as políticas, né? A estruturação do sistema de ensino, né? E aí a gente tem os culturais, né? Do desacomodar, né? De sair ali da zona de conforto, né? A da formação, né? Porque querendo ou não, quem chega lá na educação básica é quem a gente forma na universidade, a gente forma ainda de forma disciplinar, desculpa, né? Então, devido até à nossa formação, né? Então, daqui a pouco também a formação continuada do docente formador, né? Tá faltando, né? Então, acho que são diversos os obstáculos que, assim, ó, se a gente for ver, tá na literatura há quantos anos, né? E por que a gente não consegue dar conta até hoje? Né? Então, mas isso que a Gisele falou, né? E comparou com o autismo, achei ótimo, assim, porque torna claro para a gente, né? Enquanto a gente não tiver essa conscientização, talvez a gente não vai conseguir mesmo ir para frente, a gente vai continuar discutindo, né? Mas não vai chegar onde a gente quer realmente, né? Então, acho que são diversos obstáculos que a gente tem que transpor ainda, né? Quer comentar alguma coisa sobre isso? Que tu enxerga dos desafios da tua realidade? A resposta dela foi super completa, concordo totalmente. Perfeito, então. Então, para a gente já se encaminhando, né, mais para a parte final do nosso bate-papo, também queria ouvir de vocês, assim, além da gente falar críticas, obstáculos, desafios, né, que é o que a gente mais traz à tona, porque, de fato, ainda há muitas coisas a melhorarem, a serem rompidas, a ter, de fato, diferença, né, sair do teórico, né, conversava antes com a Rafaele
que a interdisciplinaridade ela tem sido pesquisada, a gente tem leitura, a gente tem referência, não é tão recente assim, mas a gente ainda tem carência de prática interdisciplinar, seja na educação básica, seja no ensino superior, né, na educação superior. Então, eu peço assim para vocês, o que vocês poderiam dar de sugestão, de dica, de melhorias pensando na educação básica, de que forma a gente poderia sugerir a esses professores da educação básica a tentar implementar. A gente sabe que também é uma caminhada de formiguinha, ninguém sai fazendo uma atividade interdisciplinar dia para noite, é uma construção, não é pronta, é difícil, né? Essa série de desafios que tem que superar, mas pensando assim em dica, o que um professor, né, um grupo de professores, né, que não sabe nem por onde começar, como é que eles podem começar a olhar, pensar numa prática interdisciplinar para suas escolas? Eu acho que é muito difícil, às vezes, a gente ficar dando sugestão, se muitas vezes até eu fico pensando, às vezes, né, será que isso que eu estou pensando, eu estou fazendo é interdisciplinar, né? Mas uma das coisas que a Fazenda coloca, assim, né, que eu acho super importante a gente sempre falar, nos momentos que a gente pode, é que a interdisciplinaridade não se ensina e não se aprende, né? Ela se vive e se exerce. Então, assim, eu acho que em alguns momentos tem que se desafiar mesmo, né? Tem que tentar fazer, e ao tentar fazer vai errar, sim, vou errar, mas ao errar, né, a gente vai aprender também e vai buscar, né, retomar, aperfeiçoar, mas ao mesmo tempo eu penso que ao fazer tem que primeiro buscar entender também, né, não é sair fazendo, né, como tu falou, né, Casey, então é tentar de alguma forma, mesmo que a interdisciplinaridade depende do percurso de cada pessoa, né, de cada sujeito, mas tem um entendimento sobre, buscar um entendimento sobre, né? E a gente, enquanto grupo, assim, né, que também busca um entendimento, né, mesmo fazendo pesquisa, fazendo tese, né, dissertação, a gente sempre está buscando ler, né? E aí a gente, no próximo semestre, a gente nos desafiou a fazer um curso de formação continuada, né, e levar para a escola. Só que aí a gente ficou pensando, tá, mas se não se ensina, não se repreende, né? Como a gente vai fazer esse curso, né? E aí a gente, vamos escutar os professores primeiro, né? Então vamos escutá-los e a partir disso a gente estrutura o curso, né? E aí vai ser na prática dele, porque se é vivendo, né, que a gente percebe a interdisciplinaridade, né? Então vamos para a prática também. Então eu acho que a gente tem que buscar entendimento sim, mas a gente tem que buscar fazer sim, né? Então esses dois pontos assim que eu trago. O primeiro passo nesse momento, tanto na universidade quanto na escola básica, de buscar adotar abordagens interdisciplinares, começa por uma decisão coletiva, seja do colegiado de professores da universidade, em estruturar o currículo do curso de uma forma que favoreça a interdisciplinaridade, ou seja, da escola, né, junto à Secretaria de Educação do município, e buscar alternativas de como mobilizar o corpo docente, né, da escola, a pensar projetos políticos pedagógicos para cada escola, né, que tenham a interdisciplinaridade como base, e essa secretaria fornecer condições para que esses profissionais possam realmente se reunir, planejar, discutir alternativas, avaliar o trabalho que estão fazendo, né? Então, começa por uma decisão coletiva. Depois que decide, aí a gente estuda junto, a gente planeja junto, a gente pensa em como fazer, a gente pensa em como superar os obstáculos que sempre apareceram e sempre vão aparecer, não é? Mas se a gente primeiro só pensar no obstáculo, aí não vai acontecer, né? Então, primeiro a gente decide junto, a gente vai fazer, vamos, e daí a gente pensa no resto. Eu vou trazer, Rafael, que eu achei muito importante, algo que tu comentou ali, né, que vocês estavam pensando num curso de formação continuada, e antes de pensar como fazer, ouvir os professores. Eu acho que esse é um elemento essencial, né, tanto que eu fiz essa pergunta sugestiva para vocês, algo que poderia ser feito, não tem resposta pronta, nem resposta certa, e não é receita de bolo, né, que dá certo em qualquer lugar, e todo mundo sai fazendo prática interdisciplinar, porque é longe disso, né, é um processo de construir que não está pronto, exato, e os professores têm que se desafiar e partir da prática deles. Então, é muito interessante isso que tu traz, né, começar ouvindo os professores, porque muitas vezes na escola, e isso é uma crítica, né, a muitas escolas chega de cima para baixo, chega as formações para professores que às vezes o professor não tem interesse, ele não está precisando daquela
formação, ele está precisando de outra formação, então ele não é ouvido. Então isso é algo muito importante, né, que a gente tem que pensar na educação básica para a interdisciplinaridade também, para outros aspectos, né, do ouvir o professor, reconhecer a sua prática, reconhecer a sua realidade e trazer algo de fato ligado, né, não completamente descontextualizado, que também foge, né, da proposta de interdisciplinaridade, é fazer algo da vivência, trazer um problema, ser resolvido, pensar coletivamente. E aí trago a fala da Gisele também, a questão das políticas públicas. Também é necessário uma gestão que tenha esse olhar, que tenha esse incentivo, né? Então, muitas vezes recai sobre o professor a cobrança de fazer algo interdisciplinar, mas o que ele tem de amparo, o que ele tem de incentivo, o que a escola prepara para, né? Então, vejo que é algo muito complexo, né? Não depende de uma pessoa. É possível uma pessoa fazer prática interdisciplinar? É cheia de desafios. Mas quando tu tem um coletivo, uma política que te ampare, esse trabalho sai de uma maneira bem diferenciada, né? Que é o que a frase de vocês duas traz. É pensar no professor, na realidade, também pensar nessa política, nessa gestão que vai dar esse incentivo e propiciar para que se comece, né, a olhar e implementar uma prática interdisciplinar na escola. É algo que estamos caminhando, né, ainda é uma escola que não existe, são escolas que estamos construindo, e aí que está o nosso papel, né, como professoras formadoras ou pessoa formada no doutorado, mestrado, ou egresso, né, que estava na sala de aula hoje atuando, o licenciando ali da residência pedagógica, é esse papel que cada um está contribuindo, né, trazendo um pouquinho da sua prática para fazer essa diferença. Então, eu gostaria de agradecer, né, a participação de vocês. Acredito que foi uma fala muito leve, uma fala muito agradável, a gente poder ficar horas falando sobre interdisciplinaridade, né, sobre esses diversos olhares. Hoje a gente falou um pouquinho de educação básica, e não tem como separar do ensino superior, né, aparece na fala, porque uma coisa não é desconexa à outra. Então, eu só tenho a agradecer por esse momento, né, por essa fala, por esses aprendizados, por ter a participação de vocês duas, né, que são duas estudiosas, pessoas que viveram interdisciplinaridade, que questionam e que ainda, né, estão nessa busca, que é inalcançável, né, ela não tem fim nunca. Então, agradecer, né, a presença de vocês. Ter apresentado, né, a Rafaela, a ter proposto esse momento legal da gente pensar em interdisciplinaridade. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, mas que precisa ser feito, né? Se nós estamos dispostos a isso, se essa é a nossa luta, então vamos seguir assim. Né, o convite da Case, foi um prazer conhecê-las, né, e saber, né, que a gente tem pessoas, a Gisele lá está meio longe aqui do Rio Grande do Sul, mas que, né, estão estudando sobre, né, e de certa forma a gente pode fazer parcerias, né, porque eu acho que é isso, a gente fala tanto do coletivo, por que não agora, né, a gente não buscar essas parcerias, né? Então só tenho a agradecer. Eu acho que esses momentos são sempre ótimos, porque a gente aprende muito, né? Sempre me coloco também na posição de aprendente, então super obrigado pelo convite, Casey, foi um prazer estar aqui conversando junto com a Gisele. Muito obrigada.